pequeno texto da palavra de Deus, que está em João capítulo 3, que diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aqueles que não nascerem da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falais de coisas terrestres, e não crestes, como creieis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, que de lá veio, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas, não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, essa palavra aqui de João capítulo 3, onde Jesus pôs-se a conversar com Nicodemos, que era um homem, ele era um príncipe dos judeus, era um homem importante, um homem estudado, um homem letrado, um homem entendido das leis, das sabedorias, das sapiências, dos conhecimentos, né, acerca das coisas. Ele era um erudito, mas ele tinha dificuldade de compreender das coisas espirituais. Muitas coisas que nós hoje temos facilidades aqui, inclusive em oração, em cantar louvores, eles não tinham essa facilidade. Porque eles vinham de uma época em que havia uma lei, e a lei vamos dizer assim, ela era puxada, a lei era apertada para o homem não conseguia obedecer à lei fielmente, obedecia muitas coisas, mas faltava algum ponto. Então hoje, nós obedecemos a Jesus Cristo, a ponto dele dizer: eis que um novo mandamento vos dou, amais a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Né? Ele disse, esse é o mandamento.
E nisto se encerra toda a lei e os profetas. Né? Aleluia. Porque muitos almejaram isso, muitos quiseram isso antes de nós e não tiveram, não puderam chegar até aqui. E nós temos isso, nós temos o Evangelho, nós temos o Espírito Santo, temos o poder de Deus ao nosso favor. É por isso que o Senhor vai purificando a sua igreja, Ele vai aprimorando. Hoje, uma pessoa pode às vezes até estar na igreja, ou fora da igreja, está revoltado, está doente, está todo cheio de problemas, ele não vê solução. Mas pelo Espírito de Deus, na hora que ele ouve o chamado do Espírito de Deus, e ele se converte ali, porque quem convence é o Espírito de Deus. Verdade. Então, se o Espírito de Deus não nos convencer das coisas, nós ficaríamos em trevas. Se ele não nos convertesse, não nos mostrasse, não nos fizesse ver a necessidade de buscar a Deus, de buscar Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos, porque as trevas tomariam conta de nós, as trevas nos envolveriam de tal forma que nós não achávamos solução, não tinha saída. Mas quando vem esse convite, é o escape que Deus nos deu, é a oportunidade. É por isso que nós temos que nos apegar a isso, nos agarrar mesmo e permanecer ali. E ele fala muitas coisas, fala sobre o novo nascimento, porque agora, seguindo a Jesus, nós precisamos ser pessoas diferentes. Já não somos mais pessoas revoltadas, já não somos mais pessoas briguentas, nem avarentas, né? Que discordam de tudo e de todos. Não, nós não podemos agir assim. E Jesus Cristo diz que aqueles que amam a verdade estão na luz. Porém, aqueles que amam e buscam a mentira estão nas trevas, permanecem em trevas, ou seja, está em perdição, está andando para a perdição. Agora, ele falou que é necessário que nós nascemos da água e do Espírito, né? Ou seja, nós nascemos da água, nascemos por intermédio da palavra de Deus, né? E do Espírito, e agora o que acontece? O grande amor de Deus que nos envolve, a graça de Deus que nos salvou, né? O responsável por essa graça é Jesus Cristo. Se a graça de Cristo, a graça de Deus por intermédio de Jesus não nos alcançasse, nós não teríamos a menor qualificação, jamais teríamos a opção, a oportunidade de chegar até Deus. Mas achou por bem o Senhor, por intermédio do seu Filho, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o sangue dele que nos comprou, que nos purificou. Nós não fomos compros a preço de ouro, de dinheiro, de prata, de platina, nada disso. Foi o sangue de Jesus, ou seja, o sangue é vida, ou seja, a vida de Cristo nos comprou. Nós fomos batizados em sua morte, na verdade. Existe o cerimonial da água. A água representa a vida, ao mesmo tempo que ela também representa o sangue, né? Se você observar, mas na verdade nós fomos batizados na morte de Cristo. E agora confirmados o que? Na ressurreição dele. Se ele não tivesse morto na cruz, nós não tínhamos essa oportunidade. Nós estaríamos sem acesso com Deus, nós nunca teríamos acesso ao céu. Ninguém. Mas com Jesus Cristo, com o seu sacrifício perfeito, né? Então abriu a porta do céu. Por isso que a palavra do Senhor diz, né, pastor? Graças a Deus. O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Correto, né? Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, né? Em Hebreus capítulo 1 fala, 11 melhor, Hebreus 11 verso 6, né? Ele fala sobre isso, sobre essas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Também Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele era lá no tempo, que ele pregava para os povos ali, naquela época, lá em Cafarnaum, né? Entrou em Jericó, em Jerusalém, andou em Betânia,
em todos aqueles lugares, em Cesareia, em todos aqueles locais, né? Ele também é o mesmo hoje e sempre será. Graças a Deus, ele não muda, nós mudamos. O homem tem essa facilidade de mudar, de mudar de pensamento, mudar de estratégia, mudar de opinião. Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo. O seu amor, a sua misericórdia, a graça dele é a mesma. Não mudou, ele não muda e nunca vai mudar, né? Graças a Deus. Ele é o Cordeiro manso e humilde de Deus. Aleluia. Que veio para tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando ele fala aqui, ele explica tudo isso a Nicodemos, e aí ele até dá umas certas explicações. Ele fala: olha, se tu és mestre em Israel, né, sabe muitas coisas, mas se não compreendes as coisas terrenas, não sabe muito das coisas terrenas, como podereis vós saber das coisas celestiais? Então, porque é difícil para o homem entender o mistério de Deus, as coisas de Deus. Muitas das vezes as coisas aqui da terra a gente já tem dificuldade, né, entender isso. Às vezes a gente não conhece direito nem o clima, nem as estações. Muitas coisas a gente sabe. Mas ele falou até na palavra, ele disse: olha, não vês o vento? Nós sabemos que ele sopra de um canto para o outro, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Quem pode falar de onde o vento sai e para onde ele vai? Exatamente. Não tem como. Não tem jeito. Mas a Bíblia fala que Deus dá ordem aos ventos. Os ventos ouvem a voz de Deus. E o vento movimenta o ar, movimenta a água, movimenta as árvores, movimenta as nuvens, movimenta o oceano. Ele movimenta as coisas. O vento ele é uma força que movimenta as coisas no nosso mundo, né? Então, graças a Deus por isso. E nós não entendemos muitas coisas, mas o Senhor vai nos ensinando no dia a dia. Cada dia a gente aprende coisas novas. E um dia Ele vai nos mostrar muito mais coisas ainda que nós nunca pensamos que existissem, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então,